que iniciou-se nos Estados Unidos, com reflexos na Europa, e nós estivemos em alguns países e vimos o desastre que foi o resultado dessa crise. O Brasil, nos primeiros 2008, final, começou em outubro de 2008, também teve um impacto duro. Mas em 2009, uma política pública, com a criação do Minha Casa e Minha Vida, acho que foi em abril, sim, já arrefeceu os ânimos dos empresários, resgatou o ânimo, a coragem, a disposição de investimento, geração de emprego, e as coisas começaram a mudar. E essa começou lentamente, com o aumento da taxa básica de juros, a Selic, em 2012, eu acho que foi, né, Fernando, por aí, 2012, 2013, 2014 já foi um ano que começou a impactar na atividade de forma muito devagar, quase imperceptível, e esse ano iniciamos com uma situação bastante difícil, principalmente pela falta de cenário. Sim. O empresário quer continuar mantendo os empregos, produzindo, oferecendo bons produtos com sustentabilidade, investindo na nossa economia, e infelizmente o governo não está sinalizando quando que essa crise vai passar. E sendo ele o gerador, porque ele, nesse momento, ele somente está preocupado na sua resolução dos seus problemas. Não está preocupado com o emprego, não está preocupado com os investimentos, não está preocupado com a imagem do país, não está preocupado com nada, a não ser com o seu caixa. E isso é péssimo, porque a política pública é que faz nessa hora a diferença. Se o governo mostra que essa crise tem um prazo para acabar, ou cria algum incentivo, algum estímulo, com certeza o empresariado vai confiar, como sempre é da natureza do brasileiro, acreditar, e vai retomar os investimentos, os lançamentos, a aquisição de terrenos, enfim, há um processo espiral, como diz o Fernando, positiva, e não a negativa que nós estamos vivendo hoje. Então, e essa decisão da Caixa de aumentar juros, restrições, ela é altamente perniciosa, sendo ela a maior, que tem o domínio, praticamente 70%, das linhas de crédito para aquisição do imóvel, tanto no Minha Casa Minha Vida, como os imóveis novos e os usados também. E o usado, neste momento, com essa restrição de somente possibilidade de 50% de financiamento, ele era uma moeda de troca para as construtoras. Então ele tinha um peso importante nesse momento da compra do imóvel novo, o lançamento, enfim. A pessoa estava procurando um imóvel de 800 mil, 1 milhão, ele tinha um de 300, 400, ele ofertava, entregava esse bem. E agora inviabilizou, como bem analisou o Fernando. A empresa precisa de capital de giro, não pode ficar com estoque alto, porque ela compra, não é a atividade principal da empresa é ficar com estoque, ela produz para comercializar. Sim. Então isso também impacta bastante, além da oferta de crédito, tanto para a compra como para a produção. Hoje os bancos têm dinheiro, mas o alto índice de risco, né, faz com que os bancos também aumentem as suas taxas. Então hoje praticamente a taxa básica de juros, a Selic, está sendo adotada como o indexador nos contratos de financiamento, além das exigências infindáveis para a concessão de crédito. Então nesse momento, os bancos ficam cautelosos, os empresários muito mais, porque têm receio, não sabem quando essa crise vai passar, e começa o processo, parafraseando aqui o Fernando, da espiral negativa. Primeiro sacrificado, o empregado.
Isso é doloroso, isso é triste, porque essa mão de obra foi construída com um esforço gigante dos empresários e da própria sociedade, que naquele momento da expansão do setor, em 2007, 2008, começou a investir maciçamente na capacitação da mão de obra, com o Senai, enfim, outras instituições de serviços também, nessa mão de obra que saiu cara. Então, o empregado também passou a poder se planejar, coisa que não acontecia antes, não é, Fernando? Sim. O empregado da construção civil terminava ou acabava, ele não podia comprar um bem durável, a prestação, porque ele não sabia quanto tempo ele permaneceria no emprego. Hoje ele pode, não sei como é que vai ficar, e senão espero que termine essa crise, como tu disse, Felipe, esse ano 2015 nós devemos esquecer. Aliás, ele já encerrou para os empresários, porque ele já não tem mais como recuperar nada. Então hoje ele não está correndo risco de perder emprego. Ele podia se planejar, podia comprar um carro, prestação, podia comprar uma moto, podia fazer uma reforma na casa, e agora tudo está parado até que essa crise arrefeça. Primeiro passo para a crise, para dar os primeiros sinais, ou o governo cria uma política de estímulos de investimento, agora está sinalizando que o compulsório poderá ser utilizado para financiamento, mas enquanto a inflação não baixar e a Selic também não começar a recuar, nós não vamos ter essa segurança de lançamentos de investimentos. Sim. Esse perfil que o presidente falou há pouco, do cidadão que trabalha na construção civil, por exemplo, é ainda mais preocupante, porque esse cidadão é aquele que foi beneficiado por esse incentivo que o governo deu recentemente ao consumo, a facilidade de compra com prestação e por aí vai. Então, o próprio padrão de vida desse cidadão que encontrou na construção civil uma oportunidade de emprego, de renda, que talvez outrora ele não tivesse, ele ainda tem lá um financiamento de automóvel para pagar, que ele fez em 5, 6 anos, uma prestação de geladeira, de outro item, enfim, que durou 1, 2 anos, e que talvez ele fique ameaçado por conta dessa condição adversa agora. E aí a gente começa a analisar que ele está sendo vítima do mesmo sistema que o permitiu o consumo, agora o tira a capacidade, talvez até de pagamento, porque se a indústria vai mal, se ele é demitido, e aí? Como é que ficam as 18 prestações que ainda tem por vencer? Dr. Luciano Duarte Pérez está conosco, advogado especialista em direito do consumidor bancário. Ele nos traz uma visão muito importante desse debate, porque toda essa modificação que a Caixa apresentou passa obrigatoriamente pela relação de consumo bancária. E a gente está fazendo um debate especial e falando muito da Caixa, porque, como o doutor Ed falou, 70% das pessoas procuram a Caixa porque a Caixa oferece, ou pelo menos oferecia, condições mais convidativas em relação a outras instituições, apesar do fato de que ela não é a única. Então o cidadão talvez agora descubra isso e procure outras oportunidades. Doutor Luciano, obrigado pela presença aqui conosco. Qual é a sua leitura desse momento que nós vivemos agora do ponto de vista econômico e do direito do consumidor, especificamente dos bancos? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutor Ed. Boa noite, doutor Fernando. Na realidade, eu já falo de muito que nós vivemos no Brasil um período que eu chamo de ditadura financeira, onde, infelizmente, os juros altos têm mandado e disciplinado a rotina do país. Na crise de 2008, os Estados Unidos realmente fizeram com que o reflexo da crise que lá acontecia fosse evidenciado no mundo inteiro. Aqui no Brasil existe uma frase muito emblemática na época do presidente Lula, dizendo que nós viveríamos uma pequena marola, pelo fato de que naquela oportunidade ele já liberou o dinheiro do compulsório para poder fazer com que os valores eles continuassem a transitar a nível de Brasil.
Nos últimos 10 anos, o nosso atual governo ele vem impulsionando o consumo. Nesse impulsionar de consumo, ele fez com que todo o cidadão brasileiro passasse a fazer uma antecipação dos seus sonhos e adquirisse uma série de carnês e ficasse alavancado acima da sua capacidade normal de pagamento, que seria hoje aí uma média aceitável de 30% do seu rendimento líquido, e no caso dos empresários nós teríamos aí uma base de endividamento de 10% a 15% do markup líquido da empresa, até porque ela precisa fazer novos investimentos. Sim. O fato é que o dinheiro começou a sumir do mercado já há alguns anos, e o reflexo agora se tornou muito maior com a recessão, e fazendo com que, estando os empresários, estando os consumidores bastante alavancados e não tendo acesso a novas linhas de crédito, e existindo uma dificuldade bastante grande na renegociação daqueles créditos antigos, até pelo pedido de garantias, avais e assim subsequentemente, nós passamos a ter um aumento substancial da inadimplência. Os últimos dados do Conselho Monetário Nacional nos levam que 94% das famílias brasileiras estão alavancadas financeiramente e 84% dos empresários também o estão. A alavancagem não significa endividamento, mas significa uma forte preocupação. Nos últimos 20 anos, se ouviu muito no Brasil a diminuição da taxa Selic, que já foi lá de 28 pontos percentuais, chegou a 8 e agora está em torno de 11 ponto alguma coisa, 12, se não me falha a memória. Mas o fato 13,25. Mas o fato é que o juro direto ao consumidor, naquela época de 28%, ele era muito mais barato do que agora. Nós tínhamos um valor de captação de dinheiro muito mais caro, tivemos uma queda vertiginosa para 8 pontos percentuais na taxa básica de juros e agora tivemos um aumento. E o fato é que a taxa de cheque especial, naquela oportunidade, autorizada pelo Conselho Monetário Nacional através da taxa média de mercado, era de 160 pontos percentuais. Hoje nós temos uma taxa média de mercado de quase 280 pontos percentuais para cheque especial. Uhum. O cartão de crédito que é vendido a nível de Brasil por bancos brasileiros, hoje chegando a monta aí de 200, 220, 250% de taxas de juros anuais, é vendido nos países da América do Sul a 40, 50 pontos percentuais. Na verdade, nós somos a Disneylândia do mundo no que se refere ao sistema financeiro, aonde por trás de tudo isso ainda existe uma grande fraude nos balanços e balancetes dos bancos, e a Caixa Econômica Federal é objeto hoje de uma grande investigação do Ministério Público Federal, em virtude da ausência de provisionamento e a ausência de lançamento de crédito de liquidação duvidosa. Claro que tudo isso reflete diretamente no mercado. Hoje está tendo um aumento vertiginoso da procura do judiciário em virtude da incapacidade de pagamento das prestações, incapacidade essa que vem por causa de caso fortuito, demissão, diminuição de salário, diminuição de benefícios, os empresários muitas das vezes não estão conseguindo honrar aí com pagamento de fundo de garantia, impostos e assim subsequentemente. Feito isso, nós temos o quê? Nós não estamos tendo uma análise e uma visão do Poder Judiciário de que nós vivemos um momento peculiar e nós temos que abranger essa peculiaridade do momento. Nos últimos 6 anos no Brasil quebraram 8 instituições financeiras e nós temos agora uma briga quanto mais pela compra do banco HSBC por grandes bancos. Por quê? Porque ele passa também por alguma dificuldade de liquidez. Hoje o respeito que tem que se ter de todo e qualquer empresário e do cidadão é uma coisa chamada fluxo de caixa. Óbvio que o reflexo disso na construção civil ele é automático. Nós tivemos um saque substancial da poupança, nunca o país ficou com reservas tão baixas, se mudou as regras de saque do fundo de garantia, inclusive de utilização dele nos financiamentos da Caixa Econômica Federal. Os bancos privados que poderiam agora abrir mais o crédito com o objetivo do alongamento de dívida, até de compra, securitização daqueles que já estão endividados, não o estão fazendo. Em Florianópolis, nós vivemos de funcionalismo público, na qual a franca maioria está comprometida com 50% a 60% dos seus rendimentos líquidos. Então, é claro, uma necessidade de uma saúde, época de compra de material escolar, e isso reflete de uma maneira totalmente negativa. Por que Florianópolis ainda não sente esse mercado? Porque nós vivemos numa cidade de pessoas com uma classe de B para A. Então, nós realmente vivemos uma realidade totalmente fora Brasil, mas o reflexo, por mais que o padrão de vida aqui em Florianópolis seja bastante alto, é sim o endividamento da população de Florianópolis e da população catarinense. É triste de ver os empresários tão honestos por esse estado afora chorando pela incapacidade de pagamento, chorando pela corta de créditos. De repente vem o banco A, que tem um limite de X, diz, a partir de amanhã o teu limite cai pela metade, ou cai em 30%, ou cai em 40%. Opa, me dá pelo menos um período para que eu possa me organizar. Da noite para o dia,
dia mudam as regras de financiamento dos imóveis usados. Como os empresários que devem estar com estoque totalmente elevado e que pegaram esses imóveis com o objetivo de que vender um outro imóvel na planta para que o cidadão conseguisse realizar um pouco mais o seu sonho, para um imóvel melhor, mais bem localizado, vai conseguir vender esses outros imóveis, já que a população já está alavancada, o crédito ele está diminuto. Estuda-se sim, e vamos ver aí o que a presidente Dilma vai falar nos próximos dias a respeito de uma liberação de compulsório. O que nós deveríamos de ter é uma maior fiscalização nos contratos financeiros através do Conselho Monetário Nacional para ver se o compulsório de cada uma das operações realmente está sendo provisionado aos cofres únicos do Banco Central. Com o objetivo de que, se nós tivermos mais dinheiro nas reservas, mais capacidade de empréstimo nós vamos ter. E nós não podemos esquecer de um dado. No Brasil, 84%, 83, alguma coisa, do dinheiro que é colocado à disposição, ele vai para bancar, infelizmente, a máquina governamental, que assola de uma maneira assustadora os cofres. Sobra 17%, 16% e alguma coisa para que se empreste para a população em geral. E aí é lógico. Pouco dinheiro, dinheiro mais caro. E está aí o reflexo que nós estamos vendo. É uma crise sem igual. Agora, qual é a sorte? O povo brasileiro ele se reinventa todo dia. Nós somos, com certeza absolutíssima, um povo que exporta tecnologia, inteligência, capacidade de superação. Nós só precisamos é que as instituições financeiras olhem agora para o povo brasileiro com essa vontade. Se eles têm capacidade de financiamentos em 10, 20 anos, alonguem os prazos dos financiamentos dos empresários, não cortem crédito para que o mercado ele possa, de uma forma vagarosa, vai ser devagar, se equalizar e nós tenhamos ainda uma possibilidade de início de 2015. Porque, na realidade, 2015 ainda não começou. Sim. Nós viemos de Copa do Mundo, o Brasil parou na Copa do Mundo, festas de final de ano, carnaval, eleições, susto com uma série de modificações, aumento de impostos, inadimplência, corrupção, o país ainda está adormecido. E o empresário ele está fazendo o quê? Vivendo um dia de cada vez. Com um forte reflexo. A maioria dos empresários estão perdendo o sono. Estão perdendo o sono pela falta de perspectiva do dia de amanhã. O que será? Será que eu vou faturar amanhã? Será que eu vou vender? Será que eu vou gerar papel para que eu possa fazer o giro do meu próprio capital? Porque eu preciso respeitar o meu fluxo de caixa. Vivemos sim um período de ditadura financeira para o país que é a sexta economia do mundo. E vamos ser sinceros, 200%, 300%, 12% em financiamento da casa própria é um absurdo e é uma vergonha para o nosso país. Professora Valéria Ribeiro vem aqui, ela sempre diz, né, que o cidadão, o que mais se vende no Brasil é o dinheiro, e aí o cidadão vai lá, compra o dinheiro e de brinde leva uma geladeira, um automóvel, um computador, um telefone celular e por aí vai. Senhores, o nosso papo obviamente vai continuar, já são 10h34, nos empolgamos aqui na conversa e nós vamos fazer o seguinte, o primeiro intervalo. Para voltarmos daqui a pouco, já tem a manifestação chegando por aqui de alguns telespectadores. O Pedro Guedert mandou para a gente, o Wellington Santos, perguntas e comentários. Nós vamos a eles daqui a pouco, dentro de 2 minutos. Até já.